Olá, eu sou Paula Leal, editora do site da Revista Oeste. E nesta semana, em vez de sexta-feira, como de costume, Oeste será publicada às 12 horas da segunda-feira, dia 31. A edição especial trará reportagens e artigos sobre o resultado das eleições 2022. E no domingo, 30, dia do segundo turno, faremos uma transmissão ao vivo com a cobertura completa da apuração dos votos. Conosco estarão Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Flávio Morgenstein, Alan Gani, Marina Helena, entre outros. Para acompanhar a live, é só entrar no site revistaoeste.com ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Não perca! Apoie o Oeste. A sua assinatura é muito importante para nós. Para se tornar um assinante, basta utilizar o QR Code ao lado ou acessar o link revistaoeste.com/assine. E se você já é nosso assinante, indique o Oeste para os seus amigos. Na Oeste, a liberdade é inegociável. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Estúdio Oeste, nosso encontro às quintas-feiras, 8 horas e 30 minutos, 20 e 30, sempre aqui, direto da sede da Revista Oeste em São Paulo, para repassar os principais assuntos da semana e trazer em primeira mão para você os destaques da edição de Oeste, sempre publicada nas manhãs de sexta-feira. Mas como você acompanhou no vídeo anterior da Paula Leal, editora do site de Oeste, nesta semana, excepcionalmente, a edição será publicada na manhã de segunda-feira, logo após as urnas. Mas para você que quer acompanhar a edição desta semana, a anterior, ela está liberada, aberta, porque o TSE censura, a Oeste libera. E também quero deixar um recado para você que chegou até aqui, até essa transmissão, e notou que estamos num canal diferente, alternativo hoje. Porque o nosso canal oficial de Oeste também está suspenso por conta de uma história que, olha, vou dizer para você. Um perfil anônimo, alguém, bateu a porta do YouTube há uma semana do segundo turno, fez uma denúncia anônima de um vídeo de 2020, portanto que estava publicado há 870 dias, e o YouTube suspendeu a nossa conta, por 7 dias, justamente até a véspera do segundo turno. Estamos aqui, decisão se cumpre, mas a gente mantém a nossa palavra de estar aqui nesta bancada apresentando os fatos como eles são, sem narrativas, num contraponto ao que você encontra no consórcio da imprensa, da velha mídia. Esse é o nosso compromisso. Tem um QR Code também aí no cantinho direito da sua tela, se você quiser apoiar o nosso jornalismo independente, para que a gente possa levar a nossa mensagem cada vez a mais e mais pessoas. Tá aí, você pode fazer parte do nosso time. Quero aqui, então, apresentar os convidados de hoje. O Flávio Morgenstein, que não é mais convidado. O Flávio está aqui toda quinta-feira. Eu não sou mais convidado, é assim que se me trata? Você já é da casa, você é o copiloto. Não sou mais convidado, gente, estou sendo rebaixado aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo comigo. Só uma correção, Silvio. Na verdade, nós não estamos suspensos, nós estamos censurados. É este o termo, porque também agora existe uma censura privada. Você está vendo o que está acontecendo exatamente há uma semana do segundo turno das eleições. Jorge Serrão, meu amigo, analista político, jornalista, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem. Não, a gente está aqui na luta. Enquanto estamos vivos, tentando ter saúde, então tá bacana, tá tudo bem. E tenho também a companhia, o prazer, né, a honra, o senador Eduardo Girão, que nesses tempos, senador Eduardo Girão, boa noite, nesses tempos em que a gente olha para o Senado e vê um cenário absolutamente desalentador, quero parabenizá-lo pelo trabalho de antemão, pela audiência pública que promoveu nessa semana, relembrando tudo aquilo que a campanha do PT não quer que o brasileiro lembre, né? É uma campanha contra a memória. É isso aí, Silvio, paz e bem, meu abraço fraterno aí pro Serrão,
para o Flávio, para todos vocês que fazem aí essa resistência, um símbolo. A Revista Oeste hoje é um símbolo nacional, junto com o Jovem Pan, com o Brasil Paralelo, da resistência à censura, né? Em favor da liberdade de expressão. E esse canal alternativo que nós estamos inaugurando juntos hoje, né, é uma democracia alternativa também que a gente tem no Brasil, inaugurada pela uma ministra que na semana passada, exatamente há uma semana, relativizou aí, dizendo que democracia a gente vê depois do dia 30, né? E é a volta da censura. É verdade, senador. Aliás, amanhã este programa, na sexta-feira, pode ser que você também chegue até esse vídeo já na sexta-feira. Ele também estará disponível no nosso canal oficial. E aí peço para que você se inscreva também no nosso canal, se ainda não estiver inscrito. Como eu disse, vamos levar essa mensagem para mais e mais pessoas todas as semanas. Senador, queria então começar aqui com pouco antes do nosso programa começar, eu conversava com o Serrão e a gente tem a mesma percepção que eu sei também que é do meu amigo Flávio, e eu queria ouvi-lo sobre isso. A preocupação, senador, é com o que virá na segunda-feira, depois. Sabe por quê? Ganhe quem ganhar esta eleição, a gente sabe que são propostas de Brasil completamente diferentes, e vamos falar sobre isso, mas o precedente aberto pelo TSE nessas eleições é algo que salta aos olhos, porque é um precedente muito perigoso em relação à liberdade. Eu lembrava também que, por exemplo, eu tenho aí, 25 anos de redação, de carreira, essa é minha 12ª eleição, eu nunca vi numa eleição um juiz querer aparecer mais, ser protagonista do que os dois times que estão disputando uma final de campeonato, por exemplo. Eu nunca vi isso acontecer. O TSE primeiro que é uma jabuticaba brasileira por si só, né? A justiça eleitoral. Mas o que a gente conclui é que deveria ter uma atuação minimalista, né? E não censurar jornalistas, canais, perfis e pasmem, né? Quer dizer, já não é mais surpresa para ninguém, só de um lado. Hoje tem um levantamento feito pela Folha de São Paulo que nos últimos 10 dias, 64 pedidos de remoção e conteúdo da campanha do PT foram atendidos. E se você contar todo o período, o presidente Jair Bolsonaro foram 25, ou seja, não é nem metade, né? É só por um lado. É isso que salta aos olhos. E é isso que eu acho perigoso, o Serrão dizia. Eu queria ouvir o senhor. É uma censura, né, que é repugnante de todas as formas, uma censura seletiva, né? Tá pendente aí o balanço da justiça, por um lado, para os conservadores, né? Vamos dar nome aos bois. Os conservadores. Parece até que esse sistema está querendo triturar e expurgar um candidato, né? Fica muito evidente. E já que você usou o jargão do futebol, que eu gosto muito, né? Falando que o juiz está querendo aparecer mais do que os atletas, as estrelas do time, tem até direito à torcida organizada também, né? E então a gente vê uma grande mídia militante, que fica calada com o que está acontecendo. É isso que me deixa estarrecido, porque o vento muda, né? A pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E a gente fica preocupado com isso, porque os fins não justificam os meios. Não. Absolutamente, essa conivência por interesse político, de ficar calado com essa censura flagrante que a gente está vendo, explícita, mais do que isso, impossível. Então, eu quero dizer que espero realmente que a gente tenha bom senso nessa eleição, né? Aquela velha história que as pessoas façam o papel delas, o brasileiro vá lá e mesmo com uma parcialidade gritante do nosso Tribunal Superior Eleitoral, com essas decisões todas, eu vejo que o bom senso vai prevalecer, as pessoas estão refletindo, estão entendendo o porquê disso tudo, né? Que razão leva a uma perseguição tão grande aos conservadores,
né, a liberdade das pessoas. Então, tudo isso faz as pessoas, o brasileiro, acordar e dizer, poxa, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, peraí, vamos estudar. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E até deu no New York Times, como a música do Jorge Benjó, deu no New York Times, né? Então, falou lá, saiu nos maiores jornais do mundo, mostrando que o Brasil tem um censor que diz o que é verdade, o que é que não é, que monopoliza aí exatamente esse pleito de uma forma ditatorial. Essa está assustando, inclusive, no exterior, e é bom que as pessoas percebam, talvez de fora o olhar pode ser outro. Serrão, para você ter uma ideia, né, para a gente mostrar para quem está nos acompanhando como a balança está desequilibrada, está, né, descalibrada, a gente comentou aqui que uma matéria publicada num site que mostrava conversas privadas de um grupo de WhatsApp de 8 empresários levou à busca e apreensão. A Polícia Federal bateu a porta dos escritórios e das casas às 6 horas da manhã, apreendeu computadores, celulares, quebra de sigilo, bloqueio de contas nas redes sociais. A campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentou 2 auditorias de que, enfim, rádios falharam na distribuição das propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou me alongar aqui porque a história já se desenrolou, mas o presidente do TSE recusou, dizendo, olha, é inépcia, inépcia é mérito. Ele já disse o seguinte, olha, a inicial está recusada, sequer serviu para abrir uma investigação. Agora, uma matéria publicada num site levou à busca e apreensão da Polícia Federal. Se isso não é uma balança descalibrada, eu não sei o que é. Totalmente descalibrada. Essa eleição, a gente não sabe se ainda será vencida por Jair Bolsonaro ou por Lula, mas é garantido. Os grandes derrotados dessa eleição são a Justiça Eleitoral e, principalmente, o comandante dela, ministro Alexandre de Moraes. Eles extrapolaram todos os limites do possível. Quando a gente teve aí uma justiça eleitoral composta por ministros do Supremo Tribunal Federal, praticando censura prévia no Brasil, perseguição a empresários. E chega hoje o ministro Alexandre de Moraes dá uma entrevista dizendo que não é papel da Justiça Eleitoral fiscalizar a distribuição e veiculação da propaganda eleitoral. Posso interromper? Todo mundo pergunta, qual é o papel dessa Justiça Eleitoral? Posso te interromper? Você sabe que eu não faço isso, mas não é o papel fiscalizar rádios, é isso que ele disse, não é? Menos a Jovem Pan. Pode continuar. Pois é, menos a Jovem Pan, menos a internet. Olha, não tem nenhuma lei dizendo que você pode promover censura contra a internet. Não tem lei definindo o que é fake news. Então, como é que a Justiça Eleitoral toma decisões baseadas em vou tirar do ar, aceito que se tire do ar aquela notícia porque ela é uma fake news? Isso não existe. Isso está ferindo a liberdade de expressão no Brasil. E o pior, a gente teve uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, aquela que uma vez bradou com toda a convicção, com toda a certeza de que cala a boca já morreu. Não. Cala a boca foi perigosamente ressuscitado de maneira provisória nessa exceção. E como até eles frisaram, né? Por um motivo de exceção, por um motivo excepcional. Então, voltamos ao estado excepcional. O ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968 instituiu a censura oficial pelo Estado brasileiro durante 10 anos, até 1978. Isso foi hediondo. Esse passado a gente não esperaria que ele fosse voltar. A Constituição de 88, por mais defeitos que ela tenha, o próprio Supremo Tribunal Federal garantiu várias vezes que essa censura é inconstitucional. Então, isso não poderia ter voltado. Essa lembrança do 13 de dezembro de 68 não é boa para nós. Ela só é boa para o ministro Alexandre de Moraes, porque ele nasceu
no dia 13 de dezembro de 1968. Uma coincidência histórica. Um dia que o brasileiro não gostaria de lembrar. E a censura, mas dessa campanha eleitoral a gente tem que lembrar, porque o próximo Congresso Nacional, a 58ª legislatura, tem obrigação de consertar esse erro imperdoável. Não interessa se vai ganhar Lula, não interessa se vai ganhar Bolsonaro. Esse problema institucional precisa ser resolvido. E da mesma forma, como a Justiça Eleitoral também extrapolou o seu papel, Justiça Eleitoral de 90 anos de idade, ela sai dessa eleição como uma velhinha esclerosada que precisa passar por uma revisão em suas atribuições, porque falhou na fiscalização e abusou da censura, que não é papel dela. Antes de comentar sobre a necessidade, né, desse recall, ou seja, de consertar exatamente o que está acontecendo de errado com o Brasil, eu queria saber, uma pergunta muito simples aqui que eu queria fazer para o senador Girão, a partir disso que foi dito sobre a censura. Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, ela praticamente admitiu que o fato ali, de fato, institui um poder de censura ao TSE. Eu já acho muito estranho que se trate com normalidade um burocrata ou um membro do Estado brasileiro de qualquer área, sendo eleito ou não eleito, votando para aumentar seu próprio poder. Eu nunca considerei isso uma coisa normal, uma coisa regular. E tratarmos isso com normalidade já é algo extremamente perigoso. Imagina, por exemplo, o Bolsonaro votando para aumentar seu próprio poder. Imagina o ministro do Bolsonaro votando para aumentar seu próprio poder. E, sobretudo, não é para ele ter mais poder, é ter poder sobre outras pessoas e diminuir liberdades de outras pessoas. Eu acho isso extremamente complicado. Como acabou de dizer o Serrão aqui, isso eles admitem, né? Na verdade, eles usam como desculpa que é um caso de exceção. Ou seja, todos os regimes de exceção no mundo, eles tiveram consequências absolutamente trágicas. E do século XX para frente, sempre tiveram um genocídio logo depois. Então, a pergunta que eu queria saber, senador, o senhor acha de verdade que a censura vai acabar na segunda-feira? Ou seja, segunda-feira eles vão acordar e falar, olha, gente, acabou, todo mundo pode falar o que quiser e agora a gente não vai mais censurar ninguém, estamos dando as liberdades de volta para todo mundo, o que seria algo inédito no mundo, ou o senhor acha que vamos ter ainda alguns tempos longos pela frente? A ferida fica aberta, né, Flávio? É uma ferida que fica, inclusive, com pus, né, que fede. É isso que aconteceu Olha, não é de hoje, não. Foi desde aquele fatiamento na época do impeachment da Dilma, que o ministro Lewandowski, que foi outro que deu um voto curiosíssimo, né, nesse mesmo dia da ministra Carmen Lúcia, que falou da como é que é a história? Desinformação, informação, como é que é o... desordem informacional, né? É a nova língua... Desordem informacional. Olha, e ele que protagonizou a primeira rasgada da Constituição ali, que foi naquele impeachment da Dilma, que ela não tinha a menor condição ali, estava muito claro que não poderia concorrer a cargo nenhum durante 8 anos, a inexigibilidade dela. E ele deixou aquilo acontecer ali na frente de todo mundo, do Senado. O Senado ali começou a ficar desmoralizado, né, junto com o Supremo. Lembre-se que antes, você pegar historicamente, as Forças Armadas, a Igreja e o STF, há décadas, estavam lá em cima de credibilidade junto à opinião pública. Ultimamente, acho que a partir dali, começou a decair está lá embaixo e o Senado foi junto. Porque o Senado é corresponsável, é cúmplice, conivente com tudo isso, né? E voltando ao jargão do futebol, que o Silvio começou falando, a gente percebe o seguinte, foi um balão que foi dado um chapéu aí na PGR, né? Nesses superpoderes do Supremo Tribunal que eles tiraram para eles pediram para eles. Então, é uma coisa que não tem limite. Isso é muito perigoso o que está acontecendo. Eu estou aqui no Senado Federal, conversando com vocês aqui a 50 metros ali do plenário, e conversei hoje com alguns colegas, tá? Para dar uma informação para vocês. Conversei com o Espiridião Amin,
E essa questão da justiça eleitoral, que o Serrão colocou aí, que precisa realmente de uma reanálise, porque é o seguinte, não existe nenhum lugar do mundo, só no Brasil tem justiça trabalhista, justiça militar e justiça eleitoral. E o custo disso, só em 2020, o custo para um pagador de impostos, vocês aí, quem está nos assistindo, que acorda cedo, que trabalha, que se dedica, que vai lá, suor e para pagar, dá 2 bi. Em 2020, o TSE, esse TSE aí, consumiu 2 bilhões de reais do nosso dinheiro, o dinheiro do cidadão brasileiro. E aí vem aquela pergunta, tem um cara lá, só um cara, que fiscalizava aquilo e que desde 2018 vem alertando e foi demitido sumariamente, acompanhado por segurança. E depois mudaram a versão dizendo que foi assédio moral, que ele vinha fazendo assédio moral. E por que não tiraram ele antes? Tiraram só na hora da denúncia. Então, cada vez que mexe, fica mais feio, né? E eu pedi proteção policial para ele, pedi ao Ministério da Justiça, que a Polícia Federal acompanhasse, porque eu acho que vai ser inevitável que se aprofunde numa investigação sobre isso, esses bastidores de tudo isso. Aí tem a alegação do chefe, que foi chefe de gabinete do ministro. A coisa está mal contada, tudo isso, essas coincidências. E essa coincidência que o Serrão falou aí, do aniversário do ministro, eu nem sabia disso, né? Mas tem outra coincidência também, eu gosto muito de observar os sinais, né? E nós estamos nos 200 anos da independência do Brasil, né? Agora, 7 de setembro. E parece que voltou o imperador, né? Então, tudo isso a gente precisa refletir. O Espiridião, a mim, acredita, e nós já pedimos para as nossas assessorias legislativas estudar com a assessoria do Senado, para que a gente, quem sabe, possa dar um fim com relação à justiça eleitoral. Para que isso? Por que não vai para a justiça federal, para a justiça comum, onde tem funcionários concursados, que como é feito no mundo inteiro isso? Então, eu acho que tudo isso é aprendizado. A gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E eu acho que a dor dessa censura, a dor desse vilipêndio todo, né, dessa parcialidade, a gente vai tirar lições importantes. Nada é por acaso. Concordo, senador. Agora, pegando o fio que o senhor deixou, já que o senhor citou o Senado e alguns colegas com quem conversou hoje, veja, temos uma situação que eu acho que a gente não pode tirar a responsabilidade ou deixar de lembrar da figura do presidente dessa Casa Legislativa, do Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, como também até do anterior, né? Porque é naquela gaveta onde foi parar o pedido de impeachment, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. E aí, eu acho que ao sequer pautar isso para que os outros 80 senadores eleitos se manifestassem, eu acho que ele não pode deixar de ser responsabilizado por parte do que está acontecendo, né? O senhor usou ali a figura, por exemplo, na analogia do imperador, e a gente sabe que tem um inquérito perpétuo aberto no Supremo Tribunal Federal, que não tem escopo claro, o Ministério Público é deixado de lado, e a gente viu que isso é uma tendência sim, porque nessa resolução recente, nessa votação recente do TSE, que tem a participação de 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal, mandaram o Ministério Público Eleitoral ficar em casa. Eles disseram, vocês não precisam vir aqui fazer nenhuma provocação, porque somos nós, sem também precisar de parte alguma, nós é que vamos decidir o que tem que ser removido no prazo de 2 horas das redes sociais no Brasil inteiro. E isso, inclusive, ensejou a reportagem do New York Times, que o senhor muito bem citou. Então, não tem um escopo claro, já mudou inclusive de etiqueta, de pasta esse inquérito, ele foi mudando. Não tem tipificação de crime no Código de Processo Penal bem estipulado, né? Mas tem uma figura que neste momento se chama Rodrigo Pacheco, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 2023, que não pode deixar de ser responsabilizado. Olha, isso inclusive é conversa aqui nos bastidores, né? Muitos senadores incomodados, mas muitos também, pela conveniência política, não querem se movimentar nesse sentido. Mas está sendo estudado. Eu acho que nós já ultrapassamos todos os limites. Existe nos bastidores já um trabalho para que ele seja reconduzido.
Olha, depois de tudo o que nós estamos vendo, existe esse trabalho. E o que eu digo para você é o seguinte, tudo isso começou, né? E eu já perdi a conta da quantidade de impeachments, juro para você. Só eu entrei com 2. Mas tem o quê? 54 e agora tem o 55º anteontem, que o senador Lazier Martins entrou com relação a Alexandre de Moraes, justamente sobre essa questão do abuso contra os empreendedores brasileiros, com base numa matéria jornalística. Tem um deles, o Luciano Hang, com 12 milhões de órfãos. Por que órfãos? Seguidores, fãs, que estão sem receber notícias, as comparações inteligentes que ele fazia dos dois governos, do governo do PT e do atual governo. E tiraram na marra. Essa é a grande verdade. E continua fora. Eles não voltaram as redes sociais para ele. Isso influencia ou não influencia numa eleição? Pergunta ao Serrão, ao Flávio e a vocês. Um cara com 12 milhões de seguidores, só porque ele tem lado político, é crime agora você ter uma visão política, né? Então, a pressão está aumentando. Muitos colegas não andam de avião de carreira, não vão ao mercado, e isso perde um pouco a noção. Aqui, Brasília é uma ilha, né? E uma ilha da fantasia, muitas vezes. Você está blindado, perde uma... E os ministros do Supremo, da mesma forma. Então, é o mundo deles, né? E a gente fica preocupado com essa escalada antidemocrática no país, mas com esses senadores que estão chegando, e aí eu quero corrigir assim, com todo o carinho, eu peço desculpas, mas queria dar uma visão política para o Serrão, aqui de quem está vivendo, com esses parlamentares que estão entrando, que renova a nossa esperança, renova, sim, né? Muitos com essa bandeira do equilíbrio verdadeiro entre os poderes, que não existe hoje independência. Que é o judiciário, o STF, está mandando nos demais, legislando, diz que o executivo não pode nomear, tira os poderes dele na época da pandemia e passa para governadores e prefeitos. Está tudo aí na história. E esses parlamentares, se o Bolsonaro ganha, no meu modo de entender, talvez aí é que seja a cereja de bolo desse desespero que está acontecendo todo aí com essas decisões arbitrárias. Se o Bolsonaro ganha, eu acredito que é inevitável que haja um processo, seja aberto um processo de impeachment, né? De um desses 55 aí seja puxado para tentar pedagogicamente analisar pelo menos o Senado. Com o Lula, eu te confesso que eu não sei como é que vai ser, porque o modus operandi do Lula a gente sabe da história, né? Então, como é que vai ser o Lula aliado com as cortes, com o poder da máquina, junto a parlamentares? Eu espero, sinceramente, que o brasileiro perceba o que é que está em jogo. Mais 2 ministros do Supremo, pessoal. Mas esse próximo presidente vai indicar mais 2 ministros do Supremo. A coisa já está como está, né? Você imagina essa questão da liberdade no Brasil. Então, é uma eleição que não é de 4 anos. É uma eleição de décadas, que vai se resolver no próximo domingo. Muita serenidade, muita sabedoria e discernimento para os brasileiros nesse momento. É isso aí. Eu faço o adendo. Então, perfeita colocação do senador, concordo com você. Bolsonaro é o caminho mais curto para que essa questão se resolva. E tem uma outra possibilidade também que a gente não pode esquecer. Tem a possibilidade de derrubada da PEC da Bengala, que com ela pode elevar para 4 a possibilidade de renovação de ministros do Supremo pelo próximo governo. Então, nesse caso, a eleição de Bolsonaro é fundamental. Mas a minha intuição política de analista me diz que a situação do ministro Alexandre ficou tão insustentável que até se Lula vencer, vai ter um movimento no Senado, tá, que pode fazer aí o movimento pelo impeachment dele. É lógico, com o Lula ele vai ter uma margem muito melhor para tentar negociar a salvação. Mas pode ser que essa salvação não possa nem ser ou nem queira ser negociada pelo Lula. Porque tem um ponto também. Lula, vamos lá, eventualmente vamos pensar no desastre. Lula venceu a eleição. Lula vai querer ter
o Supremo governando no lugar dele, não, ele vai querer ser o presidente. Ele não vai querer ninguém com estilo de imperador sendo o presidente paralelo da República sem voto. Então, tendo a situação do ministro Alexandre, está delicadíssima, mas aceito aí a ressalva feita pelo senador Girão. Flávio, e se a gente parar para pensar, são 3 anos desse inquérito que eu citava aqui, né? O inquérito Fim do Mundo, não à toa batizado assim, 3 anos que você tem uma espada na cabeça, no pescoço, né, de conservadores, de liberais, né, de quem minimamente não são só apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, não. Muita gente entrou debaixo desse guarda-chuva aí e a espada está ali há 3 anos. Um inquérito de 3 anos não concluiu nada? Um inquérito que não chegou a lugar nenhum? Pode chegar na segunda-feira, dependendo do resultado da eleição. Então, o perigo é esse, né? A gente está vivendo um momento do ser de possibilidades que não deveriam estar sendo discutidas, né? Isso é assustador, né? Na verdade, essas possibilidades é saber se nós vamos virar uma ditadura aberta. É a grande escancarada, Exato. né? Quando você coloca olha, o C é, na verdade, o que a gente está discutindo aqui abertamente no Brasil. É falar, nós vamos virar uma ditadura disfarçada e vamos tentar, sei lá, manejar isso aí de alguma forma, ou vamos virar uma ditadura aberta. Isso me deixa com mais uma dúvida. Aliás, antes eu queria deixar uma dúvida para quem está nos vendo, né? Pense que, como disse o senador Girão, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Vou tentar traduzir isso de uma maneira mais clara. Lembre-se que eu estou pensando aqui só de cabeça, tá? 3 ministros do Supremo Tribunal Federal já foram a favor da Lava Jato, já criticaram o PT, já falaram que o PT era uma organização criminosa, já falaram que houve, de fato, bilhões de desvios na Petrobras. Estou pensando aqui só em Barroso, Fux, o próprio Alexandre de Moraes, falando que se vocês tivessem, em vez de estar roubando, tivessem investido em segurança, não estaria com esse tipo de problema, assim por diante. Isto significa, lembra do que o Serrão acabou de dizer, você falou que Lula vai querer governar. Ele não vai querer deixar o STF governar. Não. Imagine, então, que daqui a pouco você chame de milícia digital o PT. Porque é um estalo para você fazer isso. Você vai gostar disso? Vai achar uma coisa bonita? Então, eu vou deixar, na verdade, uma continuidade aqui da pergunta para o Girão, do que o senador estava dizendo, que é o seguinte, nós temos talvez uma necessidade, né, como colocou o senador, de uma renovação do Senado, ou seja, nesses 2 meses... Foi só 1/3, né? Vamos lembrar isso também. A próxima eleição tem 2/3 do Senado para ser... vão tentar renovar o mandato ou, enfim, serão novos quadros. Eu creio que o senador tenha mais ou menos o feeling geral aqui, porque eu acho que é impossível ter uma renovação agora. Eu acho que, assim, até todos serem impostados, etc., acho que vai ser impossível ter uma grande renovação. Mas este novo Senado, ele, por exemplo, aceitaria uma CPI da censura, aceitaria um processo investigativo claro sobre o que aconteceu com o TSE, com a censura, com as pesquisas. Como é que está o feeling? É uma coisa meio difícil de averiguar. Temperatura. Pergunta bem objetiva, uma CPI eventual para o processo eleitoral. Porque aí pega Tribunal Superior Eleitoral, a censura que foi praticada, esses problemas da fiscalização, as pesquisas, né? a questão da propaganda eleitoral, que precisa passar por uma revisão. Por exemplo, não é justo que você tenha propaganda eleitoral em que os candidatos não apresentam propostas, eles só atacam o outro adversário. Isso não é propaganda eleitoral, isso fere o princípio do que seria a propaganda. Então tem coisas para serem debatidas e que não estão sendo debatidas no campo político, que é o campo para isso, né? A política tem que voltar a atuar, né? O que o senhor acha, senador? Tem algumas iniciativas em curso na Câmara dos Deputados, que eu vi agora, já ao longo dessa semana. Olha, vamos lá. Eu tenho que passar a temperatura aqui para vocês de forma transparente do Senado. Eu tenho dito que o Senado está de joelhos, já falei isso várias vezes, mas agora chegou um ponto que está arrastando, né? É impressionante, porque o sistema é remoto. Isso é muito ruim para o debate, o sistema virtual, e é muito cômodo para os senadores isso, ficam nos seus estados, e não tem aprofundamento para os debates. Essa questão de CPI, teve 2 colegas hoje, o senador Marcos Duval, que fez uma CPI do TSE, e outro, o senador Reis, lá do Rio Grande do Sul, que fez uma CPI dessa questão das inserções aí, né?
As duas podem se juntar. Agora, eu não vejo ânimo. Você sabe o que eu percebo e me deixa com a alma um pouco gelada? Porque a gente recebe as informações, né, e vê, principalmente de pessoas mais ligadas à campanha do atual presidente, de que está ali pau a pau, né, o tracking ali e tal, a diferença é pequena. Mas o que me deixa assim assustado é com a segurança da turma do PT que vai ganhar as eleições, certo? Então, os bastidores já definindo como é que vai ser, já o plano de trabalho do órgão tal, não sei o quê. E eu vi essa semana isso aqui, né? Então, os senadores estão muito calados, esperando, sabe? E a gente sabe que muitos, o fisiologismo ainda manda muito aqui, então, se sai, Deus nos livre, sai o governo e entra esse outro, né? Com o passado que tem, eu acho que muita gente passa para o outro lado também, sabe? E isso é preocupante com relação ao ambiente que a gente vai ter aqui. Eu quero só lembrar, Silvio, que mesmo assim eu sou confiante que na próxima legislatura, a partir de 1º de fevereiro, quando os novos tomam posse, muita coisa, porque vem gente casca grossa aí. Vem gente aí que tem uma história, o Magno Malta da vida, uma Damares Alves, o Alan Henrique. Tem uma turma aí que é da pesada, que tem experiência e que eu acredito que vai fazer uma frente boa. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Não esqueça que esse inquérito, esse famigerado inquérito das fake news, de atos antidemocráticos, né? Isso aí começou na tal do amigo do meu pai. Sim. Né, que o Toffoli pegou, estrategicamente passou para o Alexandre de Moraes, ali de ofício, nem sorteio teve, né? O Ministério Público na época, gente, vamos relembrar, era a Raquel Dodge, ela foi contra, pediu arquivamento, depois tiraram de lado e tudo. Então, quer dizer, essa coisa vem tomando um volume, como o Silvio colocou, uma espada na cabeça. Rapaz, esses empreendedores é um negócio escandaloso, né? É o que aconteceu com base numa matéria de jornal, de site. E aí, quando chega uma farta documentação sobre as inserções, 2 pesos e 2 medidas, já manda ali, dá o despacho, já não deu nem tempo, não sei nem se deu tempo de ler, né? Então, quer dizer, é muito estranho o que a gente está vivenciando aqui no Brasil, mas eu tenho de coração, muita fé, muita esperança, porque muita gente de bem acordou, né, e está questionando. E a Constituição está do lado dessas pessoas, está do lado de vocês aí, jornalistas, está do lado meu, até parlamentares, cara. Estão medindo palavras aqui. Eu fui censurado pelo YouTube com algo parecido o que aconteceu aí com a Revista Oeste. Foi uma entrevista na Jovem Pan que eu não falei nada. Absolutamente o que eu fiz foi criticar o PT em algumas, que eu sempre falo, da ditadura, dos petrolão, mensalão, aquela coisa toda do dinheiro nosso que foi para lá, os bilhões, em vez de ficar no Brasil, foi porque é alinhado ideologicamente com o PT, e critiquei alguns ministros do STF. O fundo é isso. E foi tirado assim, não pude postar durante 7 dias, caiu a entrevista do Direto ao Ponto, né? Inclusive o Flávio estava lá. Estava lá. Né? E assim, enfim. Culpado. Agora, veja, deixa eu jogar aqui uma questão na nossa mesa, né? Nós tivemos, olha que estamos acompanhando, né? Porque, claro, nosso canal no YouTube aqui da Revista Oeste, a gente já falou aqui sobre Brasil Paralelo, sobre a Jovem Pan, teve a Gazeta do Povo, outro exemplo, entre outros perfis. Nós tivemos um senador da República, senador Eduardo Girão, e nós tivemos um ex-presidente do TSE, o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Ele presidiu a corte 3 vezes presidente do TSE. Ele tem 30 anos de Supremo Tribunal Federal. Ele também foi censurado, o que ele disse. E por que eu estou dizendo isso? Porque parte de tudo isso, do que essas pessoas todas que estão aí debaixo de censura falaram,
é justamente, por exemplo, o que o senador Girão fez nessa semana, uma audiência pública no Senado Federal. Eu acompanhei pelo canal da TV Senado, uma audiência alta, inclusive, pelo YouTube, para falar sobre corrupção, sobre passado, uma audiência pública que falou muito sobre a memória de tudo que aconteceu. Inclusive, o Marcos Valério, operador do Mensalão, tinha sido convidado. Claro que muita gente não pode. Eu, por exemplo, não pude comparecer, o senador Girão sabe, porque determinados temas tenho evitado em função de tudo que está acontecendo. E aí, é isso que eu queria colocar na mesa. Senador, Serrão, Flávio. No dia 6 de junho de 2005, quando a Folha de São Paulo publicou aquela manchete, governo Lula pagava mensalão, diz Jefferson, por exemplo, que foi ali o estopim do mensalão, né? Já vinha de uma capa da revista Veja sobre o Maurício Marinho, aquela cena dele embolsando dinheiro, né? Anteriormente, ele era um indicado do PTB para o governo, os Correios, e por aí vai, aí tem essa entrevista e começa o mensalão. Se a gente pegar dessa data, 2005, muita gente que foi às urnas nesse ano não acompanhou esse caso. Muita gente tinha acabado de nascer ou não tinha nascido. Outras não têm memória do que era o mensalão, e o mensalão era compra de votos. E acabaram ludibriados pela falsa narrativa criada agora de que o mensalão é o orçamento secreto. E longe de mim e de todo mundo aqui, ninguém aqui quer defender o orçamento secreto. Eu acho que quanto mais transparência com o recurso público, isso é um ganho para a sociedade, um avanço democrático. Mas veja, comprar voto com dinheiro vivo ou sacar cheque, assessores sacando cheque na boca do caixa no Banco Rural, no BMG, com malas de dinheiro. Isso é completamente diferente do que o manejo de emenda parlamentar, que é um recurso ali discricionário, é um recurso do orçamento, pela caneta de um relator, super poderoso nesse caso. Então, veja, aí depois disso, nessa casa aí no Senado, 2 anos depois, teve uma crise envolvendo o senador Renan Calheiros, que presidia a casa, alvo de 5 capas de Veja de maio a setembro daquele ano de 2007, por 5 processos de cassação do Conselho de Ética do Senado, teve que trocar a cadeira de presidente do Senado para não ser cassado, porque perdeu a maioria de plenário. Ninguém me contou essa história. Eu estava aí, justamente, no Congresso, trabalhando como repórter. Eu vi tudo isso acontecer. E o Renan Calheiros, acontece o quê recentemente? Ele vira o xerife da CPI, tem a biografia completamente esquecida elogiado e passa a fabricar, elogiado por emissoras de televisão do consórcio da imprensa, e passa a frequentar páginas. Depois de tudo isso, ainda vem o Petrolão, cujo estopim também aconteceu em véspera de uma eleição. Era 2014, Dilma Rousseff e Aécio Neves, quando Paulo Roberto Costa morreu recentemente, quando ele conta, olha, tinha propina, era dividida partido A, partido B, o PT levava tanto, aí começa a entregar os nomes, faz aquela delação premiada, na véspera do segundo turno a revista Veja traz aquela capa, né? Eles sabiam de tudo. Ou seja, olha tudo que eu acabei de narrar aqui. Antônio Palocci Filho, que foi ministro da Fazenda do PT, descreve você tem um memorial de escândalos, e para eu não me alongar, que já me alonguei, eu estou contando histórias. Estou contando histórias de um passado recente que essas pessoas que foram às urnas não sabiam, não tinham memória ou se esqueceram. Mas quando houve uma tentativa de lembrá-las do que elas iriam fazer ali no sufrágio, na urna, houve a censura. Então, não sei, senador, eu não sei que outro nome dá para isso. E se alguém disser que o certame não está, de alguma forma, já maculado, como disse Modesto Carvalhosa, o jurista, nessa semana, eu não sei qual outro termo. Realmente a situação que a gente está vivendo é uma situação crítica, né? O que a gente está vivendo no nosso país. E a audiência que você citou, de anteontem aqui no Senado Federal, eu não sei se você percebeu pelas imagens da TV Senado, mas estava um ambiente completamente lotado de brasileiros. Foi uma audiência 10h30 da manhã que estava gente em pé. A gente mandou colocar cadeiras lá do lado e tudo, não teve jeito, ficou gente em pé. Tamanha o interesse das pessoas, e aí que reside a minha esperança, o meu otimismo com o Brasil, é porque o brasileiro está gostando de política, está se interessando por política, está se posicionando. Você vê
matérias de outros veículos aí, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, quando era de um tema do politicamente correto, Silvio, tinha lá 1.000 comentários e 970 era dentro do politicamente correto, do que o establishment quer que você pense, que você haja. Aí defendia aborto, defendia maconha, essa coisa toda que não presta. E aí tinha lá 20 comentários contra. Hoje, e aí a gente deve muito isso ao presidente da República, porque teve um levante muito grande, um debate, enfrentamento, no bom sentido da palavra, de ideias. Né? Aí o Brasil Paralelo, a Revista Oeste, a Jovem Pan, porque vocês ouvem os dois lados, né? São independentes. Vocês não são militantes da esquerda, como a turma quer que o consórcio quer. Ou vocês não são da direita, militantes, não. Vocês têm uma posição, mas houve o contraponto. Mas é fora da curva. E isso aí não é aceito. Então, hoje, quando tem uma matéria do politicamente correto nesses veículos de esquerda, militantes, já tem um contraponto lá, de meio a meio. O Brasil ganhou muito na qualidade das opiniões, né, da coragem das pessoas de se posicionar. E essa audiência pública, eu recomendo. Não tiraram ainda, tá, Silvio? Não tiraram ainda. Já tem lá quase 300 mil visualizações. Foi uma audiência de quase 6 horas de sessão. E nós tivemos revelações interessantes lá. A Polícia Federal foi. A juíza, a ex-ministra Eliana Calmon, deu um baile. Né? Uma mulher de valor, com ética, que foi lá para dentro, lá do CNJ, lá do STJ, e se posicionou contra a corrupção no judiciário. Ela falou cada coisa, cada pérola ali, disse cada verdade ali. Sabe o que ela disse? Que o ovo da serpente está aqui dentro do parlamento. Que os ministros do Supremo têm na mão os parlamentares. Ela falou textualmente lá, né? Com relação ao foro privilegiado, que é a grande blindagem da corrupção no Brasil, porque os processos dos deputados e senadores ficam com o Supremo, na mão dos ministros do Supremo, e os processos dos ministros do Supremo ficam na mão dos senadores. Então é um protegendo o outro. É aquele sinal do infinito, né? O círculo vicioso ali não vai sair. Enquanto a gente não acabar com o fim do foro privilegiado, que olha só, que notícia boa, que notícia maravilhosa. O Senado já fez a parte dele há 5 anos. Já acabou com o foro por votação unânime aqui. Não me pergunte como. Mas acabou. Agora está lá. Na Câmara dos Deputados, está lá há 5 anos parado, engavetado. A sociedade precisa cobrar os novos parlamentares, o presidente. E aí, se tem uma coisa que político respeita, viu, Silvio Serrão, Flávio, na rua. E eu digo para vocês que estão nos assistindo, se tem uma coisa, eu aprendi aqui em 3 anos e meio, nunca fui político, nunca disputei cargo de nada, nem de síndico de prédio, e eu digo para vocês, se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado, que sabe se manifestar de forma respeitosa, ordeira, mas que com firmeza. Isso a turma respeita, né? E a gente vê a audiência pública, eu coloquei lá o vídeo eu coloquei os vídeos do Marcos Valério, que não foi para a audiência, mas os outros convidados foram, ministros de Estado foram, juristas foram, né? Parlamentares foram e falaram, né? E eu coloquei os vídeos do Marcos Valério, liberados pela Veja, público, coloquei lá, e o PT que tanto fez para impedir aquela sessão, de todo jeito tentou impedir aquela sessão, né? E nós ganhamos por 1 voto. Não apareceu ninguém do PT lá no dia. Você notou aquilo? Ninguém a fazer contraponto nenhum. E eu botei os vídeos lá do Marcos Valério. E outra coisa, coloquei um vídeo da senadora Mara Gabrilli, que é tão grave quanto o que o Marcos Valério disse. O Marcos Valério, na delação, fala que existe o envolvimento do PT, do PCC e da morte do prefeito Celso Daniel. E a Mara Gabrilli fez algo, foi além. Uma senadora da República, gente. Uma senadora da República, que foi censurada. A matéria foi censurada, da Jovem Pan, lá de Bauru, se eu não me engano. Olha só o que é que ela disse, que o Lula
teria pago, sim, o Lula, esse ex-presidente condenado em 3 instâncias, por 9 juízes diferentes, tendo seu nome citado em centenas de delações premiadas de corrupto, esse teria pago, segundo a senadora Mara Gabrillo, ela afirma que pagou 12 milhões de reais para não ter o seu nome envolvido no setor do assassinato do prefeito Celso Daniel. Então, o Lula teria cedido a uma chantagem, por quê? E isso a gente tem que debater aqui no Senado, é nosso papel debater, não queriam deixar a gente debater, já o TSE já começa a censurar todo mundo, espero que não censure aqui dentro, porque aqui o falar é falar, né? Então, é muito importante porque tudo que está oculto precisa ser revelado, isso é bíblico, e eu vejo que a coisa está indo por alguns caminhos. Só uma frase dessa audiência que me chamou muito a atenção, né, da Eliana Calmon, que o senador citou. Num dado momento ela diz assim: não me chamem de jurista, porque o direito que eu aprendi não existe mais. Essa frase foi, assim, me marcou quando eu estava assistindo. Agora, deixa eu deixar a questão para vocês aqui, Serrão e Flávio, que estudam até o tema dessa direita, vamos dizer assim, o conservadorismo, há mais tempo do que eu. O povo organizado na rua, como o senador citou, e tem até recentemente um editorial da Gazeta do Povo que falava isso, né, que a direita acordou. Isso não vai voltar, não vai voltar mais. Aprendeu que tem voz nas ruas, né, Serrão? Com certeza. Esse movimento que eu tenho chamado aí de Primavera Brasileira, desde 2013, as pessoas estão nas ruas e nas redes sociais da internet, se manifestando, trazendo bandeiras sérias para melhorar o Brasil. Por isso até que eu perguntaria até ao senador quais são as principais pautas para a próxima legislatura. O que você acha que seria a prioridade aí? O que tem chance de começar a ser aprovado em termos dessas mudanças que a população vem tanto pedindo nas ruas? Olha, a sociedade tem demandas legítimas. Uma delas, né, que é a reforma do judiciário. Já deu, né? Já deu. Se a gente fugir disso, pelo amor de Deus, a gente vai ter que fazer, entregar, nem que seja mandato de ministro para Supremo, o impeachment de uma CPI da Lava Toga, eu não sei, mas tem que ter normativas aí, por exemplo, disciplinar pedido de vistas, que fica de eterno. Um vai lá, pede vista e acabou. A gente pode ter votado na Câmara 513 deputados, votado no Senado 81 senadores, o presidente sanciona, a sociedade celebra, aí um ministro que não foi votado por ninguém, ele chega lá, dá uma liminar e acaba com tudo que foi feito. Olha o custo do Brasil, olha a insegurança jurídica que isso está gerando, né? E muitas vezes motivado por política ideológica, porque virou um pouco, o nosso Supremo virou isso, né? Virou isso. Agora, a reforma administrativa é um passo que não temos como deixar de fazer, quase acontece agora, né? Teve um movimento forte. A questão de privatização dos Correios, eu vejo que está na marca do pênalti para a gente fazer. Agora depende tudo do presidente. Se for Lula, esquece. Tá? A questão da reforma tributária, eu acho primordial, talvez seja a prioridade zero que a gente encare uma reforma tributária para simplificar, né, para deixar a regra do jogo mais clara, para propiciar investimentos. Olha, esse Brasil tem condição de estar no topo do mundo, eu não tenho a menor dúvida, e a gente está demonstrando isso, né, com guerra entre Ucrânia e Rússia, com a questão saindo da pandemia, com todas essas dificuldades, o Brasil está dando um recado forte com deflação, né, que, diga-se de passagem, o PT votou contra essa questão do ICMS no aspecto de eu sou do Ceará e o governo fez de tudo, até ir para o Supremo Tribunal Federal para não dar a redução dos tributos, né? E a gente está vendo o resultado disso, deflação no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, subindo, né? A inflação galopante. A Argentina nem se fala, o que a gente está vendo aqui do lado.
né, sumindo da prateleira, as pessoas indo para o lixo para pegar, inflação altíssima. A Venezuela continua entrando 500 brasileiros, 500 venezuelanos aqui pedindo socorro, bem magrinhos, né, que tiveram que até os pets lá tiveram que se alimentar deles. Então, a gente precisa avaliar essa questão do MST também, né, das invasões, essa sombra. Então, a gente tem algumas pautas importantes aí, mas tudo depende, viu, Serrão? Tudo depende muito dessa eleição, sabe? A gente precisa realmente conscientizar as pessoas do que é que está em jogo nessa eleição, com muito respeito ao livre-arbítrio de cada um. Tem gente que não quer conversar, né, que vai votar no outro porque tem raiva de um, da fala, tem raiva da fala. E a gente não pode ter, tem que ver as atitudes, tem que ver os números, né? Tem que ter razão nessa hora. Não é por Bolsonaro, não é é pelo Brasil, entendeu? Não é uma personalidade, não é personalismo. Então eu acho que essa eleição é a mais importante de nossas vidas. O meu primeiro voto foi em 89. Eu ali entrei naquela campanha do Afif Domingos. Eu era adolescente, mas vibrei com aquilo, não sei, me pegou, né? Era o PL naquela época, né? E agora, aquilo me emocionou. E essa está muito forte, porque eu vejo a encruzilhada que a gente está. Mas, se Deus quiser, de um jeito ou de outro, o Brasil vai continuar. O Brasil vai continuar. Às vezes, talvez, possa ter que dar passos atrás e tudo, mas a gente vai conseguir vencer, porque esse país tem um destino certo. Aí eu vou, com a minha crença, Deus tem um plano para essa nação, e é de prosperidade, e é de progresso, de ordem, e a gente vai chegar lá aos trancos e barrancos, mas vai dar tudo certo. É isso aí, belas palavras, senador. Só registrar aqui, deixar um abraço ao desembargador que foi vice-presidente, né, do TRE do Distrito Federal, Sebastião Coelho, deixou uma mensagem aqui no nosso chat, está assistindo o nosso programa, e ele escreveu: a censura é abominável, imposta pelo judiciário é o fim do mundo. Fica aqui um agradecimento e um convite, quando tiver a oportunidade também, para participar com a gente aqui. Todo o nosso bate-papo semanal às quintas-feiras, sempre às 8h30. Muito obrigado. Diga, Flávio. Tem mais uma notícia de censura, inclusive, né? O canal do Brasil Sem Medo também agora? Foi apagado. Agora Nossa. foi apagado, tá? O canal do YouTube do Brasil Sem Medo também. Você vê que, por coincidência, chega uma época eleitoral em que você tá contando votos ali, sabe, catando milho mesmo. Acho que eu vou fazer uma adaptação, Serrão, aquele poema, né, que a gente sempre... Nossa, sim, Flávio falou na semana Müller. passada, né, é um pastor alemão? Não Isso, é? Como luterano. Luterano que falava, né, um dia vieram e levaram meu amigo judeu, mas eu não era judeu, não me incomodei. Né, um dia vieram, levaram Terça Livre, mas não sei o quê, eu não me incomodei. Um dia vieram, levaram o Brasil Sem Paralelo. Medo. Um dia vieram, levaram... Um dia levaram o Brasil Paralelo, Sem Medo, um dia levaram a Jovem Pan, um dia levaram a Gazeta do Povo, levaram a Oeste. Eu estou dizendo isso porque tem gente que não está se incomodando, pelo contrário. Um dia vai fechar a Folha de São Paulo. Na grande eu quero imprensa, ver. tem gente que não está se incomodando. Pois Mas é. engraçado, tem gente se assustando. Por exemplo, a Bandeirantes mudou de posição de repente, bateu pesado em Alexandre de Moraes. Me surpreendeu. O editorial do Estadão, eu conversava com o Flávio sobre isso, né, Flávio? Muito bom Que editorial. mudança, que editorial interessante, falando desse desrespeito ao Estado de Direito e à censura, que é inaceitável. Então, tem segmentos da imprensa, até da velha imprensa, que começam a acordar de que a situação é grave, muito grave. Exatamente. Flávio, te interrompi, desculpa. Não, precisamos entender apenas uma coisa, uma coisa que o brasileiro ele não está acostumado, porque nós temos uma história muito sui generis entre os países do mundo, porque a gente tem muito golpe, né? Então, golpe republicano, daqui a pouco vem o Estado Novo, o golpe de 30, 64, assim por diante. Mas a grande verdade é que os totalitarismos todos, sabe, esses piores regimes do mundo, comunismo, nazismo, etc., todos eles tiveram o mesmo modus operandi, que foi uma liberdade perdida em camadas. Né? O Friedrich Hayek, né, Prêmio Nobel de Economia, diz isso no Caminho da Servidão, que é exatamente essa coisa. Eu pego o radical aqui. Pronto, o radical era simplesmente um radical. Isso aqui é falso. Fake news não estava na moda. Em alemão ela fica meio difícil de falar, né? Falsche Nachrichten. É difícil. Nossa, que desgraça é isso! Pois é. Pelo amor Agora de eu quero Deus. ver... Sabe, você analisar o que o Goebbels dizia, porque ele chamava o jornal judeu
justamente de falso. Ah, isso aqui é mentira. Então dá pra você viver sem. Ah, tá bom, eu vivo sem. E aí vai cortando, vai cortando, vai cortando. De repente, você vai ter uma única voz. Isso não dura 50 anos. Não, é um processo extremamente rápido. Infelizmente, eu como uma pessoa que sempre estudou totalitarismos e linguagem, e sempre notei que justamente que o totalitarismo cria uma nova linguagem, eu vivo dizendo isso para os meus alunos. Todo o modelo para você implantar uma ditadura e ser aplaudido, uma ditadura brutal com um genocídio terrível, está completamente pronta. Eu queria só comentar, deixar um comentário aqui uma provocação aqui para o senador, né? O New York Times, como afirmou o Serrão, Wall Street Journal também, acho que 2 dias depois do New York Times, estão assustados com esta escalada da censura no Brasil. Porque por mais que eles... O New York Times hoje mesmo já estava lá criticando o Bolsonaro, falando ele bota fogo na Amazônia, ele fica riscando fósforo lá na Amazônia, cospe fogo com dragão na Amazônia, isso é uma coisa ruim, precisamos de um presidente... Bate na girafa amazônica. Bolsonaro, vocês sabem que é uma pessoa terrível para a Amazônia. Os gringos, eles têm essa visão extremamente romântica, russaniana, das girafas amazônicas ali, dos hipopótamos e tal. Mas o New York Times, ele realmente, de fato, criticou o Alexandre de Moraes. O Wall Street Journal, inclusive, falou: a esquerda brasileira está tentando censurar o Brasil. Não dá para você apagar, como afirmou o Silvio, a direita numa canetada. Tá? Esse movimento cresceu, já era, ele existe aí. Mas então você precisa de uma ditadura cada vez mais brutal. O senhor acha que nós temos vamos dizer assim, um apoio internacional? Sabe, agora pela primeira vez nós estamos vendo que dá para você falar assim, olha, o que está acontecendo aqui no Brasil é ilegal, é inconstitucional e talvez mereça uma outra palavra, ditatorial. Eu só queria que o senhor comentasse isso. É interessante porque no ano passado, foi retrasado, na época o ministro Osmar Terra, que hoje foi reeleito deputado federal, ele chegou a comentar comigo, numa embaixada que a gente visitou juntos, o embaixador, sobre um movimento de união da direita, né? De conversarmos, na época era o presidente da Colômbia, e tinha conservadores no parlamento que ele conhecia, mas a coisa não foi. Aí talvez sirva de lição para a gente, sabe? Sirva de lição, porque a esquerda é muito organizada nisso, né? Eles estão juntos lá, Foro de São Paulo, essa coisa toda, participa de seminário no país, articula as ações, e a direita é meio dispersa. Então talvez seja um chamado aí para a gente muito forte, para nos organizarmos com relação a isso. E eu voltando um pouco à audiência, eu lembrei de um fato aqui, que o ministro Wagner Rosário, não sei se o Silvio Navarro assistiu esse trecho, mas foi muito forte o que ele falou de Cuba, né? Quando ele disse, aí vem a coisa do Foro de São Paulo, ele disse que o Brasil, o nosso país, teve um prejuízo com base num estudo que foi feito dentro da CGU, Controladoria Geral da União, que o Brasil teve um prejuízo de 2 bilhões com o Porto de Muriel. Eles compararam obras similares no mundo, com custos e tal, fizeram uma base de cálculo e mostraram que o Brasil teve um prejuízo de 400 milhões de dólares, que na hora lá a gente calculou 2 bi mais ou menos, já subiu um pouco mais. Mas o fato é que tudo isso teve, não sei se foi esse caso específico, mas chegaram ao cúmulo de colocar como garantia charuto. Esse dinheiro não volta. Tomamos fumo, né? Sabe, né? E tomamos fumo. Então tudo isso serve de aprendizado, viu, Flávio? Essa sua colocação de uma articulação da direita para se comunicar com a direita internacional, começar até aqui pelos próximos, pela América do Sul, embora que tenha sido tomado, né? A direita já saiu, basicamente, aí, de todos os países, mas é nessas horas que, com a dor, é na dor que a gente aprende, que a gente precisa agir. Então, foi muito boa essa sua lembrança.
Muito bem. Pois é, o senhor falou do porto, né? Do porto de Cuba, mas eu fico pensando, eu acompanhei sim essa parte do ministro Wagner Rosário e fico pensando, né? Esses milhões todos que o Brasil entregou de bandeja para a ditadura cubana, assim como para ditaduras africanas também, para outros países latino-americanos, certamente teria dado para terminar muito antes a transposição de São Francisco, né? Para ter asfaltado uma BR no Pará. E aí a gente fica vendo quais são os modelos de Brasil, as prioridades que estarão em jogo daqui a 3 dias. Senador, quero agradecer muito pela sua participação aqui, sempre muito solícito, sempre atendendo muito bem a Revista Oeste. Desejar um grande abraço e espero revê-lo em breve. Minha gratidão pelo convite, admiro demais o trabalho da Revista Oeste, todos vocês, grandes profissionais da comunicação do Brasil. Minha solidariedade à Revista Oeste pelo que está passando, mas estamos juntos, ninguém está sozinho e a Constituição do Brasil está do nosso lado. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. E aí, Flávio, tem um recado, é isso? Tem um recado aqui, livro do Luciano Pires, lançamento do livro dele. Mandou aqui pra gente da Oeste. Mandou aqui pra gente, ó, Merdades e Ventiras, um dos melhores títulos de livros recentes, né? Merdades e Ventiras, como se proteger da mídia que faz sua cabeça. Ele também mandou uma camiseta aqui que eu preciso mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é sensacional. Eu fui trabalhar com essa camiseta que eu ganhei. Eu fui. Fantástico. Então tem que fez falar... um maior sucesso na Então rua. nós vamos deixar o convite para o Luciano Pires participar quando ele puder e trazer mais uma camiseta, porque somos 3 aqui, então só tem dois com camiseta. Admiro quem tem inteligência acima da mídia. A Paula também está pedindo uma camiseta. O Luciano Pires tem o podcast Café Brasil. Ele é, na verdade, talvez o pioneiro do podcast no Brasil, porque numa época que ninguém sabia o que era podcast, mas já tá uma mídia já que todo mundo conhece, mas ele teve ali um dos primeiros, sabe? Tava lá conversando, me ajudou muito já. Então eu queria deixar minha gratidão aqui ao Luciano Pires e fazer um merchan aqui deste livro. Eu tô já na metade, olha, vou te falar. Luciano Pires, ele além de tudo, além de ser um excelente comunicador, também um excelente escritor, isso aqui vale muito a pena pra gente. A gente sabe que a mídia tá no epicentro, né, de tudo isso que tá acontecendo no Brasil. E jabá cultural pode. Não pode a jabá da picaretagem, aí não, mas cultural pode. Exatamente. E jabá, assim, você sabe que jabá, talvez estejamos no último ano, né, que vai ter jabá na mesa do brasileiro, né, porque depois, sabe, que pode ter só jabá de cachorro. Serrão, pra gente encerrar, vou deixar a mensagem final aí contigo, que tem toda essa verve, a importância de votar. Que o brasileiro vá votar no domingo. Vá votar no domingo, assuma a posição, você tem que entender que o seu voto pode ser decisivo para garantir a nossa liberdade que está ameaçada. É isso que você tem que entender. Você tem ressalvas pessoais ao Bolsonaro? Passa por cima disso. Vote pela liberdade. Não estou aqui fazendo campanha, não. Estou dizendo que você tem que votar com consciência. O outro projeto é absolutamente anacrônico, autoritário, contra o Brasil. Então, vote a favor do Brasil, a gente tem essa possibilidade, é hora da decisão, vamos decidir a nosso favor e não contra nós. Muito bem, olha só, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, obrigado pela sua audiência aqui nesse canal alternativo, porque a gente mantém o compromisso de estar aqui, custe o que custar, estaremos aqui para levar a nossa mensagem de liberdade, como disse o Serrão, os nossos valores. Muita gente pergunta, né, você é conservador? Você é conservador, Flávio? Se for conservar as coisas boas e os valores, somos, e por isso estamos aqui. Se você quiser apoiar esse nosso jornalismo independente, ter conteúdos exclusivos, as colunas do José Roberto Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, olha, o elenco é grande. Tem aí um QR Code, passo a passo, muito simples, você pode assinar pelo seu celular e também inscreva-se no nosso canal. E se você já pegou essa transmissão pelo nosso canal, compartilhe ela. Vamos levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Desejo uma ótima eleição, com consciência. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá.
Olá, eu sou Paula Leal, editora do site da Revista Oeste. E nesta semana, em vez de sexta-feira, como de costume, Oeste será publicada às 12 horas da segunda-feira, dia 31. A edição especial trará reportagens e artigos sobre o resultado das eleições 2022. E no domingo, 30, dia do segundo turno, faremos uma transmissão ao vivo com a cobertura completa da apuração dos votos. Conosco estarão Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Flávio Morgenstein, Alan Gani, Marina Helena, entre outros. Para acompanhar a live, é só entrar no site revistaoeste.com ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Não perca! Apoie o Oeste. A sua assinatura é muito importante para nós. Para se tornar um assinante, basta utilizar o QR Code ao lado ou acessar o link revistaoeste.com/assine. E se você já é nosso assinante, indique o Oeste para os seus amigos. Na Oeste, a liberdade é inegociável.